Mateus capítulo 17, versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Podeis assentar. Vou pedir a sua atenção. Como disse, às vezes o cansaço nos atrapalha de estar desfrutando daquilo que Deus tem para nós. Essa passagem bíblica é um tanto quanto conhecida, pregada. Mas eu tenho nessa noite uma reflexão com os irmãos. E quero vos chamar para passear na palavra. E uma das maneiras de entender, irmãos, é nós tentarmos viajarmos até o ponto bíblico. E sermos participantes para entender e compreender o que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida. E eu adianto dizendo, irmãos, Deus, desde que criou o homem, Ele sempre quis ter relacionamento pleno com o ser humano. Essa foi a vontade do Senhor. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. Pastor, como? Não sei te explicar. Mas a Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus passeava no jardim. Sim, existe uma linguagem antropomórfica, porque Deus é Espírito. Mas eu sei te dizer, Deus falava cara a cara com Adão. Adão experimentou algo de uma êxtase, de algo pela qual que ele só compreendeu, escuta, quando ele perdeu. Adão só entendeu o valor do relacionamento que ele tinha com Deus quando ele perdeu. O dia que ele foi despejado do Éden, ele entendeu: eu fiz besteira na minha vida. Eu perdi o melhor do que eu tinha. Quando é que ele voltou para o Éden, igreja? Quando ele voltou para o Éden. E a palavra que eu tenho que dizer para você, que se você perder esse relacionamento com Deus, que Deus te oferece hoje gratuitamente, não tem recuperação na eternidade. Porque a vida passa como um sopro, é assim, ó. É um estalo. Estamos vivos hoje. Amanhã não temos certeza. A única certeza que temos é que vamos adentrar a eternidade. Adão perdeu algo irrecuperável, que nunca mais teve de volta. E muitas pessoas também já perderam a eternidade e nunca mais terão ela de volta. Esse texto bíblico aqui nos mostra o valor do relacionamento, da intimidade. No capítulo 16 de Mateus, Jesus está em Cesareia. E ele questiona os discípulos, perguntando para eles: que diz os homens que eu sou? E ali, então, depois de várias respostas para adiantarmos e chegarmos ao cume da mensagem, Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: olha, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou essas coisas, foi o meu Pai que te revelou isso. Você consegue entender? Deus, Ele quer se revelar para nós, irmãos. Deus, Ele quer se revelar para você. Deus não brinca de pique-esconde com os homens. Ao contrário, somos nós que nos escondemos de Deus. Somos nós que fugimos de Deus. E eu digo com muito temor e tremor, se as coisas estão dando errada, pode ter certeza, a culpa não é dele. Porque tudo que ele planejou para mim e para você foi o melhor, foi o excelente. O carimbo da criação de Deus foi, e viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. As coisas têm dado errado,
Por causa das decisões humanas, por causa das escolhas humanas. Após Jesus dizer para Pedro que não foi a carne nem o sangue que havia revelado a ele a respeito da identidade de Jesus, que ele era de fato o Filho do Deus vivo. Agora coloca Mateus 17:1. É nesse contexto que ocorre esse fato, 6 dias depois. Quando Jesus ele disse para Pedro isso, que o Pai havia revelado, ele vai ensinar e dizer a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Os discípulos não entendiam o que é morte, o que é ressurreição. Eles caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, mas eles não tinham compreensão do foco ministerial, do objetivo. Eu posso olhar para você, ver teus olhos, ver a tua roupa, mas eu não sei o que passa aí dentro de você. Eu quero dizer para você, Deus tem mais para a tua vida. Você precisa dar um passo a mais. Você não pode viver uma vida medíocre, de superficialidade. Entenda uma coisa, aquelas pessoas estavam com Jesus, o Mestre, o Criador, o Emanuel, o Deus encarnado, e ainda assim não sabiam, não conheciam, não entendiam. Escuta, você tem acesso à Bíblia. Esses 66 livros estão disponíveis. Você encontra inúmeras versões, você pode ter dezenas, centenas, milhares de Bíblias. Estou procurando meu telemóvel. Mas através do teu telemóvel, você pode ter milhares de Bíblias no teu telemóvel. Você tem tantos e tantos acessos para conhecer a Deus. Mas o grande problema é que o ser humano não tem caminhado em direção a Deus. Deus, ele brada lá no Velho Testamento, através de Oséias: o meu povo está morrendo porque falta conhecimento. Que bom que você está aqui. Você escolheu o melhor lugar para você estar. Sim. Mesmo que você venha com um propósito errado, mesmo que você esteja com a motivação errada, mas aqui é o melhor lugar. O salmista diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas eu quero te desafiar para você aproveitar esse momento. Porque quando nós estamos diante de Deus, diante da presença de Deus, é desperdício sair perto de Deus, de perto da presença de Deus, sem desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Ele está disponível para você. Ele está disponível para nós. E Ele quer que nós nos enriquecemos dEle, da pessoa dEle. O Espírito Santo quantas vezes está aí insistindo, batendo no teu coração, querendo ministrar, querendo entrar, querendo acertar, colocar as coisas em ordem. Mas só vai fazer isso se você permitir. É por isso que diz a palavra lá em Apocalipse: eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e se abrir a porta, eu vou entrar. Mas se não abrir a porta, eu não vou arrombar. É mentira quando alguém diz que Deus vai arrombar a porta do teu coração. Quem arromba a porta é Satanás, irmãos. Ele que arromba a porta, Deus não arromba a porta. Ele trabalha com o teu livre-arbítrio. Ele trabalha com a tua livre escolha. E infelizmente as escolhas humanas têm sido incompatíveis com a vontade e com o querer de Deus. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam o episódio da transfiguração. E eu vou trilhar um pouquinho, analisando alguns pontos de vista de cada um desses evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo. Entenda, Mateus, quando ele escreveu com objetivo aos judeus. Marcos, ele escreveu objetivando os romanos. Lucas, ele escreveu objetivando os gregos. João, objetivando a igreja. Por isso você encontra algumas, não são discrepâncias, são pontos de vistas em que pela qual Deus usou cada evangelista, que parece que é uma diferença, mas quando você junta tudo isso, você tem uma visão mais ampla de tudo aquilo que ocorreu na vida de Jesus. E não é diferente com a transfiguração. Eu procurei analisar cada um daquilo que os evangelistas narraram. E eu confesso que como me enriqueceu a maneira de estar observando.
Diz a Bíblia que Mateus está registrando que Jesus ele escolhe Pedro, Tiago e João. E chama eles em particular para o alto monte. Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus escolheu 3. E a minha pergunta é, isso é acepção de pessoas? Não. É propósito, é projeto. Agora hoje Deus está convidando toda a igreja, sobe para o monte comigo. E o que é esse alto monte? Esse alto monte é relacionamento, é intimidade. Deus está te chamando, ei, sai da tua vida baixa, sobe até mim. Eu quero se revelar a você, eu quero se manifestar a você, eu quero tocar em você. A resposta sua é que vai fazer a diferença. Agora tem um outro ponto que eu observo aqui. Michel, vamos para Evangelho de Lucas, o capítulo 9. Lucas, ele acrescenta aqui, ele coloca, depois de 8 dias, né? Mateus está falando de 6 dias. Mas o evangelista Lucas, ele diz quase 8 dias. Não. Capítulo 9, desculpa, versículo 28. Aconteceu que quase 8 dias, citando uma semana, depois dessas palavras, ele tomou consigo Pedro, João, Tiago, já acrescentou. Mateus só diz que em particular levou para o alto monte. Lucas já diz que tinha um objetivo. Ele subiu ao monte para orar. Então o convite agora tem Lucas ele nos dá uma consonância. Que Jesus está chamando esses 3 homens para a oração. Para participar com ele de um tempo de comunhão com o Pai. Agora tem um outro ponto que me chamou a atenção. É que no verso 32, qual era o estado que estava eles? Escuta. Pedro e os que estavam com eles estavam, como é que estavam? Carregados de sono. Ok, Michel, volta para o 28. Então estamos falando de um momento da noite. Jesus libera 9, escolhe 3 e diz: vão para o monte comigo. Eu vou orar. Só que a Bíblia está dizendo que esses homens estão cansados. E é interessante que quando Jesus vai para o Getsemane, também estão cansados. Lá no Getsemane eles vão dormir. Aqui também eles vão dormir. Ei, amados, agora eu vou dizer aquilo que eu disse no início. Quando eu tive a minha oportunidade aqui. Às vezes o cansaço está atrapalhando muita gente ter relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que é pecado você ficar cansado. Mas eu estou te dizendo que o teu cansaço físico, se você não coordenar essas coisas, pode te impedir de você desfrutar de coisas tremendas da parte de Deus. Jesus lá no Getsemane disse com os discípulos: por favor, ora comigo pelo menos por 1 hora. E eles não conseguiram por 3 vezes. Ele vai e volta e está ali, vigiai e orai. Mas eles não conseguiram orar. E eles subiram ao monte para orar. Mas eles estão tomados pelo cansaço, pela fadiga. Eles estão dormindo. Mas como consegue dormir? No Monte da Revelação. Como é que consegue dormir com Jesus orando? Como é que consegue dormir em um momento especial que nós vamos estar aqui narrando? É fácil para nós agora dizermos isso. Posso te dizer uma coisa séria? Imagine agora os anjos olhando para a tua vida, lá do céu, e dizendo: como pode dormir? Como pode ser tão frio? Com tanto Deus insistindo, com tanto Deus falando, com tanto Deus ministrando. Deus está trabalhando tanto em favor dele, como pode não reagir? Hoje nós olhamos para eles, o texto, e ficamos aí. Como é que é, Tiago João? Não é possível. Vocês fizeram isso?
Queridos, lá de cima os anjos ficam, não é possível. Reaja, crente. Reaja, crente. Deus está trabalhando em prol da tua vida. Ele está fazendo, está movendo. Mas parece que você fica indiferente. Você não vê, você não enxerga. A mão de Deus te protegendo, te guardando, te livrando. Cortando o laço, quebrando ações do inimigo, fechando a armadilha, colocando a palma dele para você andar, para você não cair no buraco. Você não percebe isso? Não tem percebido isso? Infelizmente, Pedro, Tiago e João, eles estando ali com Jesus, no monte em que Jesus foi para orar, eles são tomados pelo cansaço, pela fadiga. Diz a Bíblia no verso 29, estando ele orando. Nós temos muito a aprender com Jesus aqui. Ele é Deus. Mas durante todo o tempo da existência dele sobre a terra, como verbo encarnado, ele jamais deixou de orar. Aí eu e você, meros mortais, achamos que podemos vencer sem orar. O Filho de Deus, durante todo o tempo na terra, orou. E nós achamos que vamos ser vitoriosos sem oração. Estando ele orando, foi no tempo da oração, foi no momento que ele orava, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Pá! Um brilho irradiou no meio da noite. Seu rosto tem um refulgor. Eu fui anotando aqui cada um dos detalhes. Eu acho que no Evangelho de Mateus, diz a palavra que o seu rosto, isso mesmo, Mateus capítulo 17, que, bora, Michel, você vai ter que me ajudar um bocado. Verso 2 diz, transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu-se como o sol. Pá! Está escuro. É o meio da noite. Estão cochilando, estão dormindo. E eles praticamente são despertados com um brilho, de um fulgor, de uma luz que explode ali no meio da noite. E eles extasiados estão a olhar. O rosto de Jesus está como o sol. Tem algo mais. As suas vestes, as vestes que Jesus estava, se tornaram brancas como a luz. Se tornaram resplandecentes. O refulgor da luz pela qual brilhava ali, tem um impacto muito forte que o evangelista Marcos, no capítulo 9, verso 1, desculpa, verso 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes. E Marcos diz que não era um branco comum. Marcos está dizendo que foi extremamente branco como a neve, um branco quase que indescritível. Marcos chega a dizer que nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear aquele estágio de branco. Duas coisas estão aqui. A primeira, o brilho da luz do sol sobre o rosto dele. A segunda, as suas vestes se tornaram resplandecentes. E eu tenho aqui algo muito forte para dizer para você. Quando você está na presença de Deus, há uma glória que nos invade. Que o nosso corpo vai ser tomado por essa glória. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Deus quer que onde você passar, haja um brilho que vai transmitir a presença de Deus para aqueles que estão olhando para ti.
Esse brilho da glória é para mim, é para você, é para todos nós. Moisés, quando ele subia ao monte, quando ele descia, ele tinha que botar um véu, porque a glória era tão grande. E Jesus não tem véu lá em cima. Imagine, meio sonolento ainda. Os três estão ali extasiados, olhando o brilho do rosto de Jesus como o sol. Mas tem algo. Sua roupa. A sua roupa se tornou resplandecente, com um branco que nenhum lavandeiro da terra podia branquear. Sabe qual é a lição que Deus está dizendo para mim e para você? Qualquer coisa que houver na tua vida, qualquer sujeira, qualquer imundícia, tem um lavandeiro lá no céu. Tem algo no céu que limpa a mancha, que limpa pecado, que tira a impureza, que lava você de maneira que as pessoas vão olhar e vão dizer: é inacreditável aquilo que Deus fez na vida dele e na vida dela. Deus quer te purificar, Deus quer tornar-te limpo. Isaías, capítulo 1, verso 18. Ele fez um convite para a nação de Israel. Vinde, então, raciocinemos. Diz o Senhor, ainda, escuta, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, escarlata ela é vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. Escuta, pegar o vermelho, uma das tintas mais difíceis de se trabalhar, a cor mais complexa, torná-la branca, só Deus faz. Ainda que seja vermelho como o carmesim, então ele é mais vermelho, mais intenso ainda, vai se tornar branco como a lã. Deus, ele quer limpar você de tal maneira que vai confundir o inferno. Mas esse não era ele, não era aquela, não era tal pessoa. Não, Deus vai fazer transfigurar vestes novas para você. Deus tem vestes limpas para a tua vida. Deus tem vestes resplandecentes para você. Ele vai te limpar, Ele vai te purificar, Ele vai te santificar, Ele vai te dar algo diferente. Mas você precisa estar com Ele. Jesus estando lá no alto monte, seu rosto transfigurou-se. Suas vestes transfiguraram-se. Sim. Mas isso é a ação do mover, do agir, de estar na presença do Eterno. Marcos ainda diz que enquanto eles estão extasiados com essa magnificência de Jesus, aparece então Moisés e Elias. Verso 4 de Marcos. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Queridos, aqueles homens ficam assim, ó, queixo caído. Jesus transfigurado, Moisés e Elias, e eles estão em uma conferência, estão conversando, estão falando, estão ali se comunicando, e eles estão ali a ouvir aquilo em que pela qual estão a conversarem. E a minha pergunta é: tem dois homens diferentes, e eles têm a revelação de que são Moisés e Elias. Eles nunca tinham visto Moisés e Elias. Hoje é fácil você conhecer uma pessoa só na fotografia. Mas não tinha fotografia naquela época, não tinha filme, não tinha vibe, não tinha nada. Ali foi o Espírito Santo que revelou para eles que quem estava ali era Moisés e Elias. No Evangelho de Lucas, voltando para Lucas, no capítulo 9, no verso
30 diz: eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam de sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Moisés e Elias estão ali com o Senhor Jesus. E Pedro, Tiago e João, escuta, em nenhum momento eles participaram da conversa. Tem 2 grupos agora. Os 3 discípulos estão como espectadores, assistindo aquele vislumbre de que Deus está ali abrindo para eles. E lá, naquilo que Deus está ali movendo, está o Filho de Deus, transfigurado. E Moisés e Elias a falar. E Lucas aqui diz que eles falavam sobre a sua morte. Falavam da morte de Jesus que havia de cumprir-se em Jerusalém. Qual era o assunto que eu disse para vocês? Que Jesus estava tratando com eles depois que Pedro falou da revelação. Jesus estava falando exatamente sobre morte, sobre ressurreição. E eles não entenderam nada. Agora, lá no topo do monte, Jesus está falando sobre morte, com Elias e com Moisés, os quais apareceram com glória. De maneira gloriosa aparece ali Moisés e Elias. O verso 32 diz que Pedro e os que estavam com eles carregados de sono, quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Ele está atordoado. Primeiro, pelo cansaço, pelo sono. Segundo, pela magnificência da revelação. É muito para os olhos dele. E diz a Bíblia que então Pedro, ele toma a palavra sem saber o que está dizendo. Ele diz: Senhor, esse lugar aqui é muito bom, vamos eternizá-lo. Vamos fazer 3 tendas. Nós não queremos descer daqui, não queremos sair daqui. Nós queremos permanecer nesse lugar. A intenção de Pedro é que eles não saíssem mais dali. E aqui, irmãos, nos dá a falta de compreensão que às vezes nós temos da revelação de Deus. Escuta uma coisa. Tem muito crente que não tem nem vontade de ir para o céu. Você está achando que é tão errado? Não, vou te dizer. Tem pessoas que estão sonhando tanto com sucesso, que querem provar o sucesso, que dizem assim: Jesus, não volta não. Não, primeiro eu tenho que comprar meu casarão. Enquanto eu não dirigir meu Porsche, não volta não, Jesus. Não, eu quero. E aí tem uma lista. Porque ele quer ainda desfrutar das coisas da terra. Tem coisas que ele quer fazer tenda. Ah, não, é bom demais, Senhor. É bom demais. Não, eu não quero perder isso. Eu não quero sair daqui. Ei, irmão, se desprenda. O Senhor quer te ensinar. Ei, a maior glória que você pode ter é a presença dEle. Só Ele. Só Ele. Então Pedro, na sua empolgação, ele diz que ele queria fazer ali 3 tendas. Ele queria que aquele momento se tornasse eternizado, que não passasse. Porém, todavia, verso 5 de Mateus 17. Vamos pegar o 4. Pega o 4. Pedro respondendo disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Ele nem pensou neles, né? Só pensou em Jesus, Moisés, Elias.
Mas aí, quando Pedro está falando, irmãos, eu acho que esse é o cume, é o ápice. É o êxtase do texto. Bota o 5. Estando ele ainda a falar, Pedro ainda está dirigindo a sua palavra. Ele está falando como alguém que não sabia o que estava falando. Diz a Bíblia que uma nuvem luminosa cobriu. A nuvem da glória, a Shekinah de Deus, ela veio pairar no monte. Para mim é um dos textos de maior êxtase para mim. Comparado com aquilo que está lá em Êxodo, quando Deus desce no monte com Moisés. E aqui não é diferente, essa glória, essa nuvem desce. E se manifesta diante dos 3 mortais, Pedro, Tiago e João. É tremendo pensar, irmãos, que esses homens... E aqui eu abro um adendo para depois voltar para o texto. Observe um detalhe que eu quero vos dizer. Esses homens, cansados, quando foram escolhidos por Jesus, vão para o alto do monte orar, eles não tinham noção do que Deus tinha para eles aquela noite. Talvez poderia ter pensado, poderia ter chamado outro. Eu queria ir para casa dormir. Mas eu posso te dizer, quando desceram do monte, eles disseram, valeu a pena. Valeu a pena vencer o cansaço, vencer o sono, vencer a fadiga. Valeu a pena ir lá para cima. E eu quero dizer, irmão, mesmo quando você se esforça, faz aí o teu melhor por Deus. Lá na eternidade você vai dizer, valeu a pena cada esforço que eu fiz para caminhar com Jesus. Valeu a pena cada minuto, cada tempo que eu gastei com a palavra. Valeu a pena cada tempo que eu tirei para jejuar, para orar, para buscar ao Senhor. Cansados, afadigados. E a nuvem cobre o local. A nuvem de glória paira sobre eles. Evangelho de Marcos. Vamos para Marcos, capítulo 9. Verso 7. Queridos, eu faço questão apenas de estar mostrando como que tem alguns nuances importantes para compreender de quão tremendo foi essa revelação. Marcos diz que essa nuvem cobriu eles de tal forma que fez uma sombra. Mas como assim, pastor? Havia um brilho que refulgia de Jesus. E agora a nuvem paira. Deixa eu lembrar 2 coisas para a igreja. Lá no deserto com Moisés, uma coluna de nuvem durante o dia caminhava com o povo. Em cima da tenda da congregação, a coluna de nuvem lá estava. Quando Moisés subia ao monte, Deus ia falar com ele, a coluna de nuvem ficava lá em cima do monte. Nesse dia, lá no alto do monte, essa nuvem desce. Essa glória se manifesta ali. E eles ali sem conseguirem entender o que se passava. Lucas capítulo 9, verso 34. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, entrando eles na nuvem. Consegue entender como é que cada um deles vão contribuindo para entender? A nuvem, ela paira, ela baixa, ela dá sua sombra e faz com que eles estejam envolvidos. Porque Deus quer te colocar dentro da revelação. Deus quer te trazer dentro da manifestação dEle. Deus não quer que você fique ermo de fora. Deus está te chamando para dentro. Entrando eles na nuvem, deu pavor, deu medo. Tiveram medo. Lógico. Nós, meros mortais, diante do Deus imortal. Meras criaturas que somos diante do grande e eterno Criador. E aí, irmãos, esses homens tiveram a oportunidade. Bota o 35. Saiu da nuvem uma voz. Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
A voz de Deus, ela eclode, ela se manifesta lá no alto do monte, saindo da nuvem. O próprio Deus fala com eles: este é o meu filho amado. O evangelista Marcos, ele também relata, dizendo no capítulo 9, no versículo 7, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Saiu de uma nuvem que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora Mateus ele acrescenta algo que é similar àquele momento do batismo de Jesus. Do capítulo 17. No versículo 5. Estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Pastor, mas por que o senhor faz questão de estar lendo cada evangelista? É para nós termos a visão. Quando Jesus foi batizado, lá diante de toda a multidão, que João Batista havia apresentado ele como Cordeiro de Deus, e Jesus ele vai descer as águas e ele é batizado. Uma voz do céu brada e diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quem estava lá quando Jesus foi batizado? Você sabe? João estava lá. João ouviu aquela voz, porque João era discípulo de João Batista. Então ele ouviu essa voz lá no batismo. Aí chega agora, nesse tempo do ministério de Jesus, só os três, lá no topo do monte, ele ouve essa mesma voz eclodir de novo e dizer: este é o meu filho amado, escutai-o. Tá, mas tem uma questão. Verso 6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus ossos. Quer dizer, eles estão frontal, porque não aguentam ver a glória. Eles colocam o rosto em terra. Tiveram um grande medo, estão apavorados, porque a voz de Deus está ecoando ali naquele monte. Vira o 7. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, não tenha medo. Esse é o amor de Jesus. É Ele dizendo para mim e para você: não precisa ter medo não. Eu estou aqui, estou com vocês. Você não precisa ter medo de ter experiência com Deus. O céu é lindo, é maravilhoso. O que Deus preparou para mim e para você não é para nos apavorar. É porque Ele tem um caminho excelente para mim e para você prosseguir. Vira o 8. Erguendo os olhos, ninguém viram, senão unicamente a minha pergunta é: cadê Moisés? Cadê Elias? Entenda uma coisa, irmãos. Por que o Senhor ali gerou aquela experiência para aqueles homens? Moisés representa a lei. É considerado o legislador de Israel, o homem que Deus usou para arrancar o povo do Egito, o homem que trabalhou na construção da nação de Israel, que mudou o estereótipo de escravo para a nação livre. E a Constituição, a lei de Israel foi vinda através de Moisés. Moisés é essa maior figura para a nação de Israel. Quando se falava de lei, sempre Moisés, porque Moisés foi o legislador. Moisés foi o homem que trouxe a lei, a revelação para a nação de Israel. E Elias? Elias é o grande profeta. O profeta que foi arrebatado, que não passou pela morte. O profeta que confrontou Acabe e sua casa. O profeta que fez cair fogo do céu. Elias é aquele que
os profetas disseram que Elias viria antes do grande dia do Senhor. E lá no monte, Deus então pega Moisés, representante da lei, Elias, aquele que representava todos os profetas, coloca eles lado a lado com o Emanuel, o Deus eterno, cheio de glória, cheio de brilho. Escuta isso. Enquanto eles ali estavam olhando que a nuvem desceu, olha, apaga-se, some Moisés, some Elias. E quando eles abrem os olhos, só vê quem? Só vê Jesus. Escuta, nós tivemos grandes homens que pisaram sobre a terra. Nós tivemos homens que são referência. Mas só tem um que pode te salvar e te libertar e te dar direito ao céu. É só Jesus. O brilho de Jesus, ele é permanente, contínuo. Ele não esmorece. Todos os homens tiveram que enfrentar a morte, passaram pela morte. O seu brilho se desvaneceu e não permaneceram. Cristo é o único que permanece vivo eternamente. Comprou-nos para Deus, comprou-nos com seu sangue, nos deu direito de vida eterna, e é por intermédio dele que eu e você haveremos de adentrar triunfantemente nos céus para morar eternamente com Deus. E a palavra que o Senhor dá para eles é: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e a Ele que vocês vão ouvir. E eu termino, irmãos, com 2 pontos. Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O evangelista diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Quando João está se referindo nesse texto, possivelmente ele está relembrando a experiência que ele teve lá no monte. Nós vimos a sua glória. Nós vimos o fulgor que resplandeceu do seu rosto. Nós vimos as suas vestes resplandecentes. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, porque o Pai bradou e disse: é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora Pedro já é mais direto ao ponto. Ele fala de uma maneira mais clara, mais específica na sua carta. Mas eu quero dizer, tinha 3. João está aqui relatando. E Tiago? E o que Tiago fala sobre isso? Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Tiago foi morto no início da igreja. E eu me questionei e pergunto: e por que o Senhor levou ele lá para cima? Se ele não teria um ministério tão intenso, se não teria ele oportunidade de escrever e deixar nada escrito, por que o Senhor levou? Em meu coração fica apenas essa resposta. A experiência que ele teve foi porque Deus queria marcar ele, independente de ser transmitido para outros. O que Deus tem para marcar em você é independente do que isso vai causar efeito em outras pessoas. Deus quer marcar a tua vida, independente do impacto que vai produzir em volta. Primeiro é você, primeiro é contigo, primeiro é aí dentro. É dentro de você que Deus quer trabalhar, é em você que Ele quer marcar. Tiago não teve nem como compartilhar, porque foi morto e ele não escreveu nada. Mas ele sabia o que viu. E é por isso que quando ele foi Marte, quando Herodes o matou, ele sabia que ele estava morrendo por uma causa justa, que aquele pela qual ele estava a morrer foi o mesmo que ele ouviu a voz lá do céu dizendo: é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ele podia bater no peito e dizer: se é o filho de Deus, vale a pena morrer por ele. Se é aquele pela qual o Pai bradou sobre ele, vale a pena morrer por ele. E ele morre. E é o primeiro apóstolo Marte, Tiago. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo:
Quando eu falo para vocês sobre a vinda do Senhor, eu não estou seguindo fábulas astuciosamente compostas. Não é fábula o que nós pregamos. Ele diz, olha, mas nós mesmos. Pedro está dizendo, nós vimos a majestade daquele que nós anunciamos. 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz. Pedro está falando 30 anos depois. Ele está dizendo, eu estava lá, eu ouvi, quando foi dito, este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Versículo 18. Ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Escuta uma coisa. Deus não quer te marcar para um dia. Evangelho não é temporada. Não é aventura de fim de semana. Não é um encontro casual. Deus quer marcar a tua vida para a eternidade. A experiência que Pedro teve, escuta, isso é muito sério. Eu estou terminando e eu quero pedir para você se colocar de pé. Escuta uma coisa muito séria que eu tenho para dizer para você. Pedro, ele foi marcado por uma experiência que 30 e tantos anos depois ele está dizendo, eu me lembro do que Deus falou, eu me lembro do que ocorreu, eu me lembro porque isso me marcou. Você não pode ter uma experiência com Deus e amanhã você está voltando na prática do pecado. E você está continuando na mesmice de vida. Ei, chega, é hora de você dizer, se Deus me marcou, se Deus falou comigo, eu vou viver segundo a revelação de Deus. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Não tem mais espaço para o pecado na minha vida. Não tem mais espaço para a vida velha. Deus quer você por inteiro, Deus quer você por completo. Eu queria que a igreja toda fechasse seus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém que adentrou as portas desse templo que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo. Hoje Jesus quer te pegar, mudar a tua vida, mudar a tua história, escrever teu nome no livro da vida, fazer de você alguém que tem direito à vida eterna para viver a vida de Deus. E hoje Ele te chama. Hoje Ele está te convidando. A palavra de Deus em si. Com tua boca confessar Jesus como Senhor e creres de todo o teu coração, será salvo. Você só precisa crer em Jesus. Você só precisa confessar Jesus como Senhor. E hoje Deus está te chamando. Hoje as portas da salvação estão abertas. Hoje Jesus está chamando você. Ele está te convidando. Vem, deixa eu cuidar de você. Vinde a mim todos vós descansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, hoje Jesus está te chamando. Se tem alguém que está afastado do Evangelho, hoje Jesus está te chamando, porque Ele quer mudar a tua vida. Hoje é noite de reconciliação, é noite de subir ao monte, subir a montanha e dizer, Deus, eu quero viver para Ti, eu não quero viver para o mundo, eu não vou descer do monte para viver o pecado mais. Tem alguém que está afastado do Evangelho, que está distante da igreja, hoje Jesus está te chamando para que recomeçar. Hoje à noite eu recomeço. Meu horário já terminou. Eu tenho que orar para encerrar o culto. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você, é você que tem que decidir. A decisão é sua. Me dirijo àqueles que nos estão assistindo através das redes sociais. Não importa onde você esteja, Jesus ama você. Se você confessar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, Ele perdoa os teus pecados. Ele lava você de toda imundícia, de todo erro. Ele escreve o teu nome no livro da vida. Ele te dá direito de vir à terra. Mas para isso você precisa arrepender-se dos seus pecados, confessar os teus pecados, crer em Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito,
Você que se sente fraco, que está pensando em parar, que tem enfrentado dificuldades no teu processo de caminhada, eu quero dizer que o mesmo Jesus está aqui. O mesmo Jesus está aqui. Você só precisa vir até Ele. Meu horário já encerrou, depois tem um jantar para os irmãos, então me dá 5 minutos. O mesmo Jesus que andou pela Judeia. Vai. Se você quer receber oração para renovar a tua aliança com o Senhor, para viver o novo, vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Porque de qualquer jeito não vamos aqui encerrar, irmãos. Mas se você quer se renovar em Deus, vem cá, vem receber força. Tem um Deus que te fortalece. Vamos. O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou pela Judeia, o mesmo Jesus que andou em Jericó. Jesus, estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Vai em paz, vai na bênção. Dê um abraço ao teu irmão. Profetiza a bênção de Deus sobre ele. Deus tem o melhor.